Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia. Joinha? Tio, tô se ajeitando aqui. E aí, meninas, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quem chegou aí depois? Me escuta direitinho aí? Isabela? Oi. Tá ouvindo Bom certinho, né? Bom dia. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Deixa os meninos terminarem de chegar aí. Pessoal, vão ligando as câmeras, tá? Todo mundo com a câmera ligada. Livro 2, né? Isso. Vamos terminar a Página? revisão. Deixa eu só confirmar a página. É lá onde fala de tecidos. Página 42. Aí. Página 42, pessoal. Ô tio, a minha internet não tá muito boa não, então talvez eu vou sair, porque eu acabei de sair sem querer. O próprio computador sai sozinho. Mas eu vou tentar aqui assistir, tá bom? Tá ótimo, Isabela. Ô tio, Oi, Bom dia, professor. bom dia. Pode falar, Thiago. hoje é revisão para prova? Isso, a última revisão é hoje, tá? Nossa prova essa semana. Tio, a prova vai estar difícil? Tá bem facinho, bem tranquilo. Tranquilo mesmo. Conteúdo não é difícil, não. Esses dois assuntos, né? Bem facinhos. É qual página, professor? Hoje é na página 42 do livro 2, capítulo 4, tá? Página 42. Tio, Oi, vale quantos pontos a prova? 10,5? isso, Sara. Também vale 10,5 essa. É a última nota aí para fazer os 30 pontos, né? Do trimestre. João Gabriel tá aí, Anabelle, Lívia, fazendo a chamada aqui, tá, meninos? Bom dia, professor. Ei, Anthony, bom dia. Gabriele tá aí. Meninos que chegaram aí agora, preparando o livro 2 de vocês, na página 42, capítulo 4. Bom dia, Luísa. Pessoal, quem está chegando aí agora, eu vou pedir todos para deixarem a câmera ligada, tá? Já tem um grupo aqui nessa turma que já é costume deixar a câmera ligada. Isso é muito Alô, bom. tio. Cheguei agora. Ei, Danilo, bom dia. Aí os Oi. demais que não ligam, até então eu não havia cobrado, fiquem tranquilos, tá? Mas a partir de agora a gente vai manter as câmeras ligadas na aula, porque Beleza. assim a gente consegue avaliar vocês, se vocês realmente estão prestando atenção, né? Estão participando, assim, fazendo anotações, observando, né? Estão com postura, como que se vocês estivessem na aula lá na escola, na sala de vocês. Então, isso faz parte da avaliação, ok? Então, vou pedir a todos aí para estar ligando as câmeras. E faz parte dos nossos registros aqui também, claro.
Tio, você vai fazer o que hoje? Você vai corrigir a atividade? Não, Danilo, é a última revisão para a prova, ok? Página 42 do livro 2, capítulo 4. Carregou o telefone, Gabriel. João Gabriel. Carreguei. Página 42, tio. Isso. Beleza, meninos? Ok, agora a gente vai começar, tá? Aí os demais que ainda não ligaram a câmera, vocês se ajustam aí certinho e liguem, ok? Que o tio vai estar avaliando vocês. Cadê? Tiago apareceu, Tiago. Certinho, ótimo. Pessoal, vamos lá, eu vou fazer a projeção aí do jeito de vocês, como vocês acharem melhor, anotando no caderno, anotando no próprio livro, destacando aí, marca texto, do jeitinho de vocês, tá? O que a gente precisa fazer é destacar os pontos principais para a nossa prova, joia? Lembrando que a avaliação de ciências é a primeira e agora nós chegamos na semana da prova. É essa semana na quinta-feira, tá bom? Dia 24, vocês já receberam o cronograma de prova. E lá também vocês receberam os conteúdos, as páginas do livro e os capítulos certinho. Joia? Aqui, pessoal, no capítulo 4 do livro 2 ainda, que é onde que fala sobre células e sobre os tecidos, né? O corpo humano em si, a gente começou a estudar aqui, neste capítulo. E ele, eu vou cobrar até nessa parte de tecidos, que é a aula de hoje. Então, vai cair células, revisada na aula passada, e tecidos. Só que no capítulo 5 do novo livro, que é o 3, é o conteúdo do capítulo todo. Então, sistema respiratório e sistema digestório. Tudo bem? Que é um conteúdo que a gente estudou mais recente, as videoaulas estão mais recentes lá. Então, tá fresquinho aí na mente de vocês. Então, só vamos revisar agora a parte dos tecidos, que também não é nada complexo, que a gente precisa saber que é bem o básico. Qualquer dúvida, só vocês estarem perguntando, ok? Pessoal, nós temos que entender sempre, quando nós vamos estudar os seres vivos, o corpo dos seres, as estruturas, nós temos que compreender que existem aquilo que a gente chama de níveis de organização dos seres. E uma parte desses níveis de organização fala justamente da composição do organismo. E essa composição, ela parte de algo muito pequeno, muito simples, até algo muito complexo. Como que é o nome da estrutura funcional que forma o corpo dos seres vivos muito pequenininha? A primeira lá, célula. Células. Ótimo. Um conjunto de células, pessoal, eles se unem. E a união de várias células vão formar quem? Os tecidos. Os tecidos, que é a aula de hoje. Então, a gente tem que compreender isso, ó. O ser humano, o ser vivo qualquer lá, houve o processo de fecundação, que é a união dos gametos, espermatozoide e ovócito, no caso dos seres humanos. Uniu, formou uma célula única. Essa célula única, ela começa a se dividir, dividir. E lá o bebezinho ainda no ventre da mãe, ele vai começar a ser formado. E essa formação é justamente da união de células que vão se especializar em tecidos. Depois, esses tecidos vão se unir também e vão formar quem? Tecidos Os formam órgãos. órgãos. E depois esses órgãos vão se unir e vão formar Sistema. os sistemas. Os sistemas se unem e formam quem? Organismo. Perfeito. Isso aí é o nível de organização que vai cair na nossa prova. A gente já viu célula, estamos vendo tecido, sistemas nós já vimos no outro capítulo, formando o organismo. Perfeito. Meninos, os tecidos, quais são os tipos de tecidos? Os tecidos, então, eles podem ser classificados como tipo. E quando a gente fala de tecido aqui, não estamos falando de tecido para compor roupas, ok? Não vamos confundir. Se eu perguntar os tipos de tecido, vocês vão colocar lá brim, jeans, não sei o quê. Não confunde esse negócio não, hein? Tá? De vez em quando nas provas surgem uns negócios assim. Tecido aqui é tecido do corpo humano, tá bom? E os tecidos, eles são de vários tipos. E os tipos, eles estão bem descritos aqui nesta imagem. Nós temos os nomes deles nos textos, mas na imagem tem a representação do tecido e ainda mostra as células que formam eles aqui. Achei bem interessante essa imagem.
E nós temos ainda os sistemas representados na imagem, né? E o organismo. Então, a gente consegue ver todos os níveis aqui. Vejam bem, tem o braço da pessoa esticado. E da parte do braço dessa pessoa está saindo indo várias setinhas indicando onde que se encontram os tipos de tecido. Vamos lá, pessoal. Quais são os tipos de tecido? O microfone aí, Danilo. Epitelial, Aham. muscular, Nervoso. nervoso e conjuntivo. Perfeito. O Breno definiu ali, que eu ouvi a voz do Breno no final, e falou conjuntiva. E parou aí. Ótimo. Então, nós temos tecido epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo. Esses 4 tipos. Só que o tecido conjuntivo ele é dividido em 4 tipos. Quais são eles? Cartilaginoso, Uhum. Sanguíneo. adiposo, Uhum. propriamente dito e tecido ósseo Ok. sanguíneo. Ok, ó. Sanguíneo, cartilaginoso, ósseo e derme, que é o que está aqui nessa imagem inicial, são os tipos de tecido conjuntivo. Mas lá na frente ainda, no texto que a gente começa a estudar eles, a gente vê lá adiposo e tal. Mas adiposo fica na região aqui dessa derme, que é uma camada abaixo da nossa pele ali. Um dos estratos mais inferiores da pele. Ok? Que daqui a Então, pouco a se gente vai você ver. fosse botar na prova, você ia botar, Uhum. cobrar ele? Pode ser um ou outro, tá, Isabela? Se tiver alguma coisa referido a isso, pode ser ou derme ou adiposo. Só que às vezes você vai ver mais adiposo. Por exemplo, assim, os animais que vivem em regiões frias, eles acumulam gordura onde? No tecido? Qual é o tecido que tem um acúmulo de gordura? Epitelial. Não, o epitelial é de revestimento. Não, esse é por fora. Falei errado. É um dos tecidos conjuntivos, que é o tecido Esqueci. adiposo. O tecido adiposo, Esqueci. nós temos... Tudo jóia, Eduardo. Nós temos uma concentração dele maior nessa região do nosso abdômen, aqui da barriga. Pode ver, quando a gente engorda, a gente começa a mostrar bastante isso nessa região aqui. Porque nós temos tecido adiposo, que é um lugar de armazenar gordura. Por que o nosso corpo armazena gordura no tecido adiposo? Porque gordura, lipídios, é um tipo de reserva de energia para o nosso corpo. O nosso organismo imagina assim, a gente vai precisar disso um dia e vai armazenando. Só que se a gente não queima essa gordura com atividades, se a gente é um sedentário, por exemplo, ela vai ficar ali só acumulada e vai trazer problema. Mas então, para que serve o tecido adiposo? Acúmulo, né? Reserva de energia por meio de lipídios. Mas em animais que vivem em região fria, por exemplo, ele também serve como... Calor deles para eles. Desculpa, eu não entendi, Eduardo. A gordura serve para eles como se fosse um calor para eles. Como um isolante térmico. Isso. Só acrescenta assim, Eduardo, ó. E os demais, ó. Para que serve a camada de gordura, o tecido adiposo? Serve como um isolante térmico. Faz com que ele impeça ele de perder calor para o ambiente. Tá bom? Então, faz com que ele não perca calor para o ambiente. Se eu perguntar para vocês aqui, ó. Perguntinha boa de física, hein? Para que você se tampa no frio? Você usa uma coberta no frio. O que a coberta faz com você lá no frio? Esquenta. Bem que a coberta, ela não esquenta, ela não deixa o ar entrar. A coberta não esquenta. Muito bem. A coberta não esquenta o nosso corpo, tá? E nenhum do material que você usar lá para se cobrir. Não esquenta. O que ela faz, então? Porque quem Retém o calor. Isso, Antônio. Quem produz o calor é o nosso organismo, é o nosso corpo que produz. Só que ela isola, ela impede com que percamos, ok? O calor para o ambiente. Vocês sabem aqueles esquimós, aquelas pessoas que vivem naqueles locais frios e constroem aquelas casinhas de gelo mesmo? Sabe? Aquelas casinhas de pinguim lá, tem um nome específico que eu não lembro. Iglu. Ingu? Iglu. 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 Perfeito.
Ótimo, meninos. Aquelas casinhas ali feitas com gelo serve como isolante térmico? Serve, tá? Mesmo que é com gelo, porque quem produz o calor é a pessoa, é o organismo, ok? Então a gente vai associar isso, hein? Tecido adiposo, isolante térmico, tá bom? Ótimo, meninos. Os tipos de tecidos nós já vimos aqui, agora vamos falar deles. Primeiro tipo de tecido, tecido epitelial. Esse tecido, meninos, e assim como os demais, eles são estudados dentro de uma área da biologia que se chama histologia. Essa palavrinha está aqui, ó. Histologia é a área da biologia que estuda os tecidos, tá bom? Então, falou de estudar tecido, a gente vai lembrar dessa palavrinha aqui. O primeiro tecido que nós estamos vendo é o tecido epitelial. Quando vocês verem esse nome epitelial, vocês têm que lembrar que esse tecido tem função de revestimento. Tecido epitelial é um tecido de revestimento. Já está aqui, até destacado no texto, tá vendo? Em negrito. Mas por que revestimento? É aquilo que recobre. Qual é o nosso maior órgão, pessoal? Pele. A pele. Perfeito. E essa pele está recoberta por tecido epitelial, que é um tecido de revestimento. E por ser de revestimento, ele nos dá o quê? Proteção. Ele separa as partes do interior, que é aquelas mais internas de dentro, da parte do exterior, ok? Então, aqui, ó, funções do tecido epitelial. Muito importante vocês saberem isso, hein? E onde mais que a gente encontra? Nas mucosas. Mucosa é aquela camada de revestimento que a gente tem de células nos órgãos. Então, se você pensa na sua boca, essa região de dentro da sua boca, ela é toda revestida por uma mucosa. Tem várias células ali e as mucosas são bem úmidas, né? Então, a mucosa da boca, a mucosa do nariz, as mucosas dos órgãos, essas partes mais exteriores, né, do revestimento ali, é formado por tecido epitelial. Se eu perguntar para vocês onde que se encontra o tecido epitelial, vocês vão saber que é no revestimento, né, dos órgãos, sejam lá internamente ou externamente, quando fala dos órgãos, tá bom? Então, ó, no interior lá do estômago, na superfície da pele, no interior dos intestinos, grosso ou delgado, a gente vai encontrar, tudo bem? Tranquilo aqui? As células que formam esse tipo de tecido, pessoal, normalmente elas estão bem juntinhas, bem próximas umas das outras, ok? E com isso elas têm pouca matriz extracelular, matriz entre as células. Tem bem pouquinha, que ela está bem unida umas com as outras. A gente consegue ver uma imagem aqui, ó, real. Esse é um corte histológico. Então, é um corte de um tecido epitelial e ele é visto em microscópio, tá bom? A gente vê as células desse jeitinho. Lá na aula de laboratório a gente viu, tá? Aqui vocês podem ver, ó, cada estruturazinha dessa aqui é uma célula. Vocês conseguem ver aqui o destaque, tá mostrando, né? E essa célula, assim como as outras, tem suas estruturas principais. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo, ok? A gente vê o núcleo em destaque aqui, é um núcleo bem grande. São células bem compridinhas, né? E bem juntinhas umas das outras, tá bom? Este aqui, pode falar. Porque geralmente quando eles vão representar sempre, quando eles botam alguma coisa no livro, geralmente é sempre de roxo. Ah, perfeito, Isabela. Essas imagens aqui são imagens reais. E como célula é algo microscópico, tudo aquilo que é microscópico, para a gente ver no instrumento microscópio, a gente precisa corar. Isso se chama, foi feito um corante específico, pingado, né? E foi feita uma lâmina. Então a gente cora ele em laboratório para ele ficar fixado e para poder ser visível, tá bom? Senão a gente não conseguiria ver ao microscópio. Então, assim, tem certos tipos de bactéria que cora de roxo, outras coram de vermelhos, por exemplo. Pode falar, Eduardo. Se você estiver escutando barulho, é o aspirador. Uhum. Vamos supor que saiu um pedacinho da pele quando machucou. Se colocar Perfeito. no microscópio, dá para ver todas as células? Ótimo, Eduardo. Olha só, meninos. Se eu pegar um pedacinho da pele, se eu ir lá na mucosa da boca com cotonete, se eu em qualquer parte do corpo pegar uma estrutura, eu consigo ver no microscópio? Consegue.
Mas você não vai ver, talvez, perfeitamente igual tá aí, Eduardo. Por quê? Para você fazer uma lâmina para ela ser vista bonita desse jeito, o corte tem que ser extremamente fino. Senão você vai ver uma camada muito posta de células uma em cima da outra, são muitas células. Aí você vai ver tudo escuro ali. Então, se você pegar aquele pedacinho de pele e fizesse um corte bem fininho nele, aí você conseguiria ver. E, claro, corar, né? Consegue ver. A gente faz muito isso com prática em ciências, com planta. É bem facinho. Você pega um pedacinho da folha, do caule, e com a gilete mesmo corta bem fininho. Põe um pouquinho de água, aí você consegue ver no microscópio. Tá bom? Só um exemplo. Ótima pergunta. Meninos, as funções de revestimento, então, função de proteção, função de separação é destaque do tecido epitelial. Então, é importante vocês colocar isso daí. Além disso, pessoal, o tecido epitelial ele forma estruturas, como as glândulas, a glândula que produz suor, por exemplo, que é a glândula sudorípara, as glândulas que produz as lágrimas, que são as lacrimais, a própria salivares, que produz a saliva, né? As glândulas que produz leite, as que secretam hormônios, tudo isso está ligado ao tecido epitelial. São tecidos que formam ali as estruturas que produzem. Tudo bem? Então, falou de tecido epitelial, a gente vai lembrar bem aí dessas funções. Agora, o outro tecido, que é o tecido conjuntivo, esse aqui, ele tem vários tipos. Então, ele se subdivide, né, em muitos. E ele tem algumas diferenças dos demais tecidos, que é importante a gente destacar aqui. Deixa eu só ampliar para vocês verem melhor. Ó, falou de epitelial, lembra de revestimento. Falou de conjuntivo, a gente vai lembrar de preenchimento. Tá bom? Se vocês quiserem até destacar essa palavrinha aí. Destacar não, escrever. Beleza. Preenchimento. Esse tecido aqui, meninos, ele possui uma matriz intercelular muito presente, muito em quantidade assim bem grande. Por que intercelular? É uma quantidade de líquido que fica entre uma célula e outra. No tecido epitelial, a gente viu que as células estão bem juntinhas. Aqui elas ficam um pouquinho separadas por causa dessa matriz intercelular. Aqui do lado, ó, tem a definição para essa matriz, ok? Que é uma matriz líquida, né? Que ela é encontrada em tendões, por exemplo, em cartilagens, né? Que são estruturas formadas por tecido conjuntivo. Aí é fácil para a gente associar, né? Por que que nos tendões, por exemplo, as células ali, que é formada, né, por tecido, forma o tecido conjuntivo, por que que tem matriz intercelular? Você já pensou o que é um tendão? Vocês lembram o que é um tendão? Que a gente já estudou, né, no sistema locomotor? Os tendões, eles estão ligando, né, estruturas, ossos, aí a gente tem os ligamentos também. Essas estruturas ali, que são os tendões, eles precisam ter matriz por causa da movimentação. As cartilagens que ficam entre os nossos ossos, né, da nossa coluna vertebral, por exemplo, cada um tem um disco de cartilagem ali. Porque o osso ele vai fazer movimentação. E se esse osso não tem algo para diminuir o atrito, se essa cartilagem for desgastada, a pessoa vai ter problema. Muitas pessoas passam a ter problema por causa que essas cartilagens, né, elas perdem. Então, aí a função do tecido cartilaginoso, né, e tendo essa matriz, ajuda, auxilia os ossos, impede com que eles entrem em atrito, tá bom? Vocês que são atletas, jogadores aí, vocês precisam muito dessas estruturas lá nos ossos do joelho, por exemplo, para que você consiga movimentar e não tenha esse atrito, esse desgaste, porque se tiver, as dores são grandes demais, tá? A pessoa não consegue se locomover direito ou movimentar. Tudo bem? Há uma grande variedade, então, dos tipos de células que formam esse tecido aqui, né? E com isso nós vamos ter tipos de tecido diferente, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, um deles, o outro, o tecido adiposo, o outro, cartilaginoso, e os outros, né, sanguíneo e ósseo. Beleza? Então, se eu perguntar para vocês, cite para mim os tipos de tecido conjuntivo. No primeiro parágrafo aí, dessa página, no finalzinho você vai achar todos eles. Propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, sanguíneo e ósseo. Beleza? Passando aqui, vamos falar rapidamente de cada um deles. O
conjuntivo propriamente dito, pessoal. Ele tem uma matriz intercelular meio gelatinosa, com um aspecto assim, formado por fibras colágenas. Colágeno é uma substância que dá essa característica, tá bom? Gelatinosa ali. Já ele também vai possuir as suas subdivisões. Isso aqui a gente não precisa focar muito para a prova, tá? Porque, ó, propriamente dito ainda é dividido em propriamente dito frouxo e propriamente dito denso. A gente não precisa saber essas subdivisões, não. Não causa muita confusão. Mas saiba que o propriamente dito ele é formado por matriz intercelular mais gelatinosa. Tranquilo? E eles são encontrados nos tendões, né? O denso. Outros são encontrados abaixo da epiderme, que é uma camada da pele ali. Tem uma definição de fibras colágenas aqui embaixo, para quem tiver dúvida também, tá bom? Agora, outro tipo, tecido cartilaginoso. Falei das cartilagens, né? Ele é elástico e flexível e ele tem função de sustentar, de dar flexibilidade. Então, a gente consegue, né, ser flexível. As meninas aí que fizeram os vídeos pro Fast... Qual foi mesmo a competição? FastCep. Isso, pro FastCep. Algumas fizeram algumas contorções lá, né, nas danças e tal, alguns movimentos, e isso é possível devido a esses tipos de tecido, por exemplo. Eles atuam, né, no nosso corpo dando flexibilidade, ok? Eles absorvem impactos também, né? Eles auxiliam aí, porque depois eles são, quando a gente vai crescendo, eles são substituídos também por ossos, em sua grande parte. As crianças, bebezinhos, você vê que eles deitam, eles fazem uns movimentos todos tortos que a gente fica imaginando como que consegue. Mas os ossos deles são bem flexíveis, tá? E eles têm uma quantidade muito grande de cartilagem, que posteriormente é substituído por tecido ósseo, tá bom? Informação aqui é importante para vocês. Tecido adiposo, que a gente comentou bastante no início. Ele possui células que são os adipócitos, que são essas células que estão aqui na imagem, ó, redondinhas. O adipócito é um tipo de célula que armazena gordura, armazena lipídio. Então, ele tem funções, né? Amortecer choques, que são impactos, proteger contra o frio, então isolante térmico, tá bom? E ainda armazena reserva de energia para nós. Tudo isso aqui é tipo de conjuntivo, hein? São tecidos conjuntivos. Passando aqui. E o outro tecido conjuntivo é o ósseo. Esse tecido, ele é já rígido, né? Quantidade de matriz intercelular aqui é diferente dos demais, porque ela tem uma rigidez bem maior. O que faz ter uma rigidez, pessoal, nesse tipo de tecido? No ósseo. A presença de quê? Bem facinho essa, hein? Esse tecido vai formar os órgãos ossos, né? Por que esses órgãos e esses tecidos são bem rígidos? São duros? Isso. Mas essa dureza que a gente chama aí, ela vem de quê? O que faz um osso ter essa dureza? Por causa da presença de sais. A gente se alimenta de alguns sais. Tá vendo como que é facinho essa? Vocês sabiam. Mas vocês acabaram, eu acho que esquecendo aí. Eu acho que Danilo até manifestou ali, ó. O cálcio é um tipo de sal mineral que a gente absorve ele na alimentação, que a gente mencionou bastante no digestório. E ele vai sendo agregado, né, nesse tecido, que vai dando resistência, rigidez. A função dele é sustentar o nosso corpo, proteger órgãos internos, como os pulmões, a nossa caixa torácica aqui, ó, formada pelas costelas. Ele vai proteger pulmão, coração, cérebro, tá bom? A caixa craniana. Então, isso aqui é importante vocês saberem, hein? Tecido ósseo é um tecido de conjuntivo, né? Que tem essas funções. Daqui a pouco eu vou olhar se todo mundo tá com a câmera ligada, hein? Tô vendo alguns aqui, de vez em quando eu vou passando. Ó, agora, meninos, tem também o tecido conjuntivo do tipo sanguíneo. Esse tecido é bem diferente dos outros. Ele é um tecido líquido, tá? Em grande parte. A maioria dele ali é líquida. Então, ele tem funções específicas, né? Ele é bem fluido por causa por ser líquido, né? O estado físico. Pode falar. Falando em osso, a coruja tem osso no pescoço que ela consegue virar até as costas?
Ah, tá. Ela também é um animal classificado como vertebrado dentro dos cordados e ela possui osso, tá? Mas a forma em que está ali o osso, né, dessa região da coluna dela no pescoço, auxilia ela a fazer essa rotação. Não é 360 graus completo, mas ela consegue um ângulo bem semelhante a isso, tá ok? Mas essa mobilidade é forma anatômica desse ser, tá ok? Mas ela possui ossos sim, tá, Eduardo? De noite, quando eu vou cobrir uma praia, tá de cabeça para trás, assim. A gente fica meio assustado, né? Mas, meninos, pensam bem, isso aí é da adaptação do ser. Sabe aquelas pessoas que trabalham em circo? Vocês com certeza já viram aquelas moças que entram dentro das caixas. Não tem? Eles guardam as moças dentro de caixas, não sei o quê. Eu nunca vi, mas eu já vi em TV, sabe? Isso aí. Já vi, Ou elas entortam todinha, ou eles brincam com ela no início como se fosse uma boneca, joga pra lá, pra cá. É pessoa, é ser humano como nós. Os ossos daquela pessoa, desde pequeno, normalmente, eles foram trabalhados para ter, né? E os ligamentos, os tendões, os músculos, as articulações, trabalhados para fazer aqueles movimentos. Então tem a ver com adaptações. Tá bom, Eduardo? Ô, tio, Oi, pode falar, Danilo. mas tem algumas pessoas que conseguem, tipo, é, pegar as pernas e colocar, tipo, reto, assim, não sei, Não, pros lados. colado. Então, todos esses tipos de movimento, meninos, eles são feitos justamente por causa de adaptações daquela pessoa. É claro que a pessoa tem uma tendência já àquilo, às vezes uma predisposição genética, alguém da família já faz, e é costume aquela pessoa já fazer também. Mas se algo é treinado desde pequeno, isso acontece. Se vocês pesquisarem, fica como curiosidade se vocês pesquisarem, olha só, mulheres lá na África que colocam umas argolas. Talvez Thiago já até trabalhou, umas argolas. Já vi ela. Isso, que é cultural. Já viu, né, Antônio? É cultural. Tem a ver com rituais de casamento, sei lá, alguma coisa tem a ver. Quanto mais a Angola tiver, mais bonita ela é. Aí, perfeito. E o pescoço delas alongam muito. Outras, mulheres orientais, não sei se é China, Japão, qual o lugar, que eles vão usando sapatilhas cada vez menorzinhas para ficar com um pezinho bem pequeno. Isso tem a ver também... Você já viu no jornal isso? Tem a ver com rituais envolvendo casamentos culturais lá. Então, essas adaptações acontecem devido a práticas, né, que eles vão fazendo e o corpo vai se adaptando àquilo ali. Pode falar, Danilo. Tem umas mulheres indígenas que colocam sei lá, um círculo aqui na boca, assim, sei lá, muito estranho. Sim. Eu esqueci o nome, mas eles colocam, né, algo circular lá na boca, na orelha. Então, mas nesse caso aí, os tecidos que faz essa modificação são tecido epitelial, normalmente, tem também o tecido conjuntivo, mas tem aqueles frouxos, né? Tem tudo a ver com a nossa matéria, hein? Que ele tem uma elasticidade maior. Mas você alongar estruturas ósseas, aí já é um tecido ósseo, é bem mais difícil de mexer. Isso aí fica como pesquisa para vocês, essas curiosidades aí, hein? Vocês pesquisarem acerca dessas modificações feitas nos tecidos. Se quiser até, anota no caderno certinho e me passa para mim avaliar, tá bom? Como algo extra para o conteúdo aí para vocês. E tem a ver com a nossa prova, né? Ótimo, meninos. Ó, o tecido sanguíneo, então, ele é formado por estruturas sólidas e líquidas, mas a maior parte é líquida, mas ele tem lá os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, né, que são fragmentos de célula, essa é a parte sólida. O plasma, contendo proteínas e bastante água, é a parte líquida. Isso é tecido conjuntivo. Para a gente terminar, meninos, vamos lá rapidamente que a aula voa, né? Nós temos além, ó, vimos tecido epitelial, tecido conjuntivo e vimos os tipos do tecido conjuntivo. E ainda existe mais dois tipos de tecido, que é o muscular, formado por células específicas, né? Que é o muscular estriado esquelético, muscular estriado cardíaco e muscular não estriado. Como Oi, assim, Paulinho. estriado? Perfeito. Esse termo estriado tem a ver com as estrias que tem nas células. As células, elas possuem como se fossem listas, justamente listas, Eduardo, quando a gente vê no microscópio. Aí você consegue ver isso na imagem que está aí embaixo. Olha, as que têm estrias são esses riscadinhos, que são de dois tipos. O estriado esquelético, que está ligado ao esqueleto, né, aos ossos,
E o muscular estriado cardíaco, que é aquele que forma o nosso coração. Ele tem essas listas, se você olha no microscópio. Já tem o liso, que é um tecido muscular formado por células que não tem esses risquinhos, tá ok? A diferença é só nesse sentido, tá bom? Tecido muscular, ele tem a ver, né, com a nossa movimentação, ligado lá ao sistema esquelético. E, por fim, o outro tipo de tecido, meninos, é o tecido nervoso. Ele é nervoso, não é porque ele é bravo, não, tá? Que ele briga com todo mundo aí, não é isso, não. O tecido nervoso, ele compõe o nosso sistema nervoso, tá? E esse tecido, ele é formado por células específicas, que são os neurônios e as células da glia, ok? Neurônios e células da glia, que são chamados de gliócitos. Os neurônios, eles são divididos em corpo celular, dendritos e axônio. São as partes. Você consegue ver isso nessa imagem aí. Já as células da glia, essa que está aqui embaixo, que são associadas ao sistema. Para que serve o nosso sistema nervoso? Nossa, esse sistema é importantíssimo, meninos. Eles mandam os comandos, eles recebem os estímulos, transformam isso em informação. Se você está sentado aí, prestando atenção na aula, tudo que está sendo processado é devido ao seu sistema nervoso. Ele está atuando, tá ok? Aí, junto, claro, em parceria com os demais sistemas. Joia? Olha só, essa é uma revisão rápida sobre os tecidos. Tem alguns aí com a câmera desligada, hein? Ligue agora para o tio Tem 4 registrar. só pessoas com câmera desligada. 5 Isso. agora. 5. Vamos lá, ligue agora. A Heloísa tá com a câmera ligada. Ó, pessoas, a revisão é essa, tecido é só isso. Já para dar dica para vocês, não tem muita coisa de tecido não na prova, ok? Mas o que tem lá é bem fácil. Perfeito, Danilo, ótimo. Isso aí, ó, faz parte da avaliação de vocês, hein? Olha aqui, o que nós vamos fazer agora? Focar. As partes mais importantes vocês já destacaram com certeza. Vocês receberam o planejamento aí, que é rever aula. Então, essa semana não tem aula nova até quinta-feira, tá? Então, é revisão. Vai lá nas aulas virtuais, tem aula completa de todos os assuntos do livro. Revisa aquilo que você ficou em dúvida. O tio está sempre disponível no WhatsApp. Tem alguns aqui que já têm o costume de me mandar mensagem e eu respondo. Mas quem não tem, fique tranquilo. Pode me mandar mensagem, manda áudio, que a gente vai bater um papo, tá bom? Fecha a prova, tá? Mas se não fechar, gente, faz parte do processo. Fiquem tranquilos, tá? Tudo é aprendizado. Mas se você fechar a prova, o tio vai te dar aquela célula que eu prometi na aula passada. Mas eu vou fazer célula para todo mundo? Faço, sem problema. Se todo mundo fechar a prova, eu faço aquela mini célula para todo mundo. Tá bom? Ok? Alguma pergunta? Não. Não? Então tá ótimo. Oi, fala, Isabela. Por que os furões são tão flexíveis? Não, foi João Gabriel? Fala, João, não entendi. Foi João Por que Gabriel. os furões são tão flexíveis? Você falou furões? Animal? Furão? É. Ok. A flexibilidade desses animais tem a ver, claro, com a anatomia dele. A anatomia é um conjunto de sistemas que formam os órgãos, mas os furões têm um corpinho mais alongado, não tem? Esses animais que possuem a lontra, esses animais aí que têm um corpinho mais alongado, automaticamente ele vai ser, né, assim, mais flexível. Então, se você pega no meio, ele, né, vai meio que dobrar. Essa flexibilidade tem a ver com o ambiente em que esse ser vive, os hábitos dele como locomoção, aqueles que são aquáticos, a natação, tá? Então, tudo isso tem a ver. Se você vê aqueles cachorrinhos que são mais compridinhos também, até eles têm uma certa Cachorro salsicha. Isso aí. A flexibilidade é devido à anatomia desse ser, ok? Tá bom? Mais pergunta, meninos? Pergunta não. Minha mãe, ela comprou coração de galinha para me mostrar como que funciona o coração. Ah, peraí. Eu não entendi a parte inicial. Ela comprou o quê de galinha? Coração. Ah, para a anatomia? Perfeito. Ela falou que já pegou no cérebro e coração de uma pessoa morta. Isso, perfeito, ótimo. Se a gente estivesse na escola, nós íamos fazer aula prática com alguns sistemas, né? Porque é anatomia. Aí eu dou aula com coração mesmo. A gente disseca, abre, faz algumas coisas assim. É bem legal.
Vamos ver o que que a gente consegue fazer. Ó, terceiro trimestre a gente vai fazer uma feira de ciências. Já vou adiantar aqui para Ano vocês. passado a gente viu o coração de boi. Isso. Quem falou? Ô, Foi tio. Breno? Foi. É Breno. Perfeito. Isso aí. Quem falou, tio? É Eu. parecido com o coração Eu. do ser humano, só que é bem maior. O de porco é muito parecido com o nosso, até no tamanho, tá? Eu costumo dissecar o de porco porque é igualzinho mesmo. Fala, tio. Danilo. Por que uma galinha consegue viver sem cabeça? É, Não. Olha a só. barata consegue viver um ano sem cabeça também. Então, esse conseguir viver sem cabeça vai depender muito. Igual a galinha, eu não sei questão de tempo, mas isso não vai levar muito tempo, não. A Tipo, eu vi barata... Você viu o quê? Eu vi no YouTube que o cara ele conseguiu criar uma galinha por 2 anos. Ele pegou Sério? Não, linga, sabe? lá nos Estados Unidos. Ah, entendi. Olha só, esses experimentos aí, isso daí é fora do processo natural, né? Se ele faz com técnicas laboratoriais, pode ser que ele mantenha alguns sistemas vivos. Por exemplo, se você corta o pescoço de uma galinha ali, o corpo dela vai continuar em atividades, as células e tal. Mas nós estamos isolando órgãos muito importantes, como o encéfalo, né, o sistema nervoso. Se ele conseguir manter todos os sistemas que foram separados ali em atividades, talvez conseguiria, que talvez é esse caso. Mas vocês muito cuidado com coisas de internet também. Vocês têm que ver a origem. Tem algumas coisas que são bem absurdas, que não é A possível. cobra você consegue Outras que o não. cara fez o vídeo. A cobra? Eu nunca vi nada relacionado, meninos. Nenhum que aluno nem- trouxe também essa curiosidade para mim. Vou até pesquisar isso daí. Então, assim, Eu não tenho Oi? certeza, mas Quando tem gente co- que fala. Pode falar. fala Eu não tenho Anthony certeza, Breno. mas Depois. tem gente que fala que o coração da cobra fica na cauda. Não, não é que ele fica na cauda, ele fica na porção mais anterior, né? Isso daí é que fica lá na região da cauda, não. Mas a cobra é um animal alongado, né? Então as pessoas, assim, onde que começa a cauda da cobra, né? Vai depender ali da espécie, ela tem um tamanho, mas o coração fica um pouquinho mais à frente. Quem me segue lá no Instagram, no perfil profissional lá, que eu tenho, que eu posto os modelos, tem a anatomia de cobra lá. Dá para ver onde que fica o coração, a posição, ok? Breno, tava falando. Quando corta o rabo da lagartixa, o rabo fica se mexendo. Por que fica assim? Ah, perfeito. Isso, aqui sim, meninos. Isso aqui é biologia purinha. Se corta a cauda de uma lagartixa por acidente, acontece, mas a própria lagartixa tem isso como um mecanismo de defesa. Às vezes vocês vão ver um animal correndo atrás da lagartixa, depois você só vê o rabinho dela lá pulando, né? Isso é uma técnica de adaptação desse ser. Por quê? Quando ela solta a cauda, Breno, ela vai enganar o predador. O predador vai se interter com a cauda que está pulando ali e ela vai fugir do predador e vai conseguir sobreviver. Então, há um mecanismo de sobrevivência que esse ser adquiriu. Essas células, elas têm a capacidade de se romper, que forma ali a cauda. Depois, nasce de novo uma nova cauda. Normalmente. Então, para as lagartixas, para os répteis, isso é uma técnica de sobrevivência, adaptação. E é um mecanismo muito eficaz, tá bom? Podia ser assim quando cortasse o Isso braço. aí, Anthony. Isso aí. O que, Breno? Cortar o braço? Crescesse de novo. Não, igual a lagartixa é um animal assim como nós. Mas nós, em muitos outros animais, não temos essa capacidade. Mas tem alguns que têm. A planária, que é um verme, é um animal. A estrela do mar, que é um equinodermo, é um animal. Esses seres, se você corta ele em partes, nasce um novo ser. Então, se você cortar a planária no meio ou cortar em algumas partes, vão nascer várias planárias. Você já pensou cortasse a gente no meio e nascesse 2? Aí isso é uma reprodução assexuada. O quê, Eduardo? Deadpool, Meu corta, filho, se regenera de novo. O que é isso? Ah, tá. Como que é o nome lá daquela série que eu não acompanho, não? Do desenho e do filme? Que tem ele? Não, o do grupo lá todo. Do X-Men. É desses daí? É um que você corta assim uma parte e regenera de novo. Ah, tá. Porque o que eu sei de X-Men e dos personagens, eu só sei dos mais antigos quando tinha o desenho lá, não tem? Do Wolverine, do Vampira lá, daqueles principais lá. Mas esse Deadpool eu não lembro, não. Mas ele tem essa capacidade, então, corta e regenera, né? Uhum.
Ótimo. Então, são tecidos que repõem. Meninos, nós passamos bastante aqui da aula, mas isso é bom. O bate-papo é sempre sensacional. Alguma pergunta mais? Não. Não? Então tá bom, vou deixar vocês almoçar. Tá todo mundo aí com a barriga roncando já, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima aula, Tchau. então, pessoal. Boa prova. Falou! Abraço. Eu joguei o livro. Tchau. Não, Tchau. Não é.